Stan Mitten é um corretor de imóveis que vive em Los Angeles. Ele tem o que parece ser uma vida perfeita, é muito rico e completamente apaixonado por sua linda esposa, Mindy. Stan tem uma maneira única de vender propriedades, mas seus métodos envolvem enganar os clientes, tirando pequenas quantias de dinheiro ao longo do tempo. Essas fraudes somam valores consideráveis, e um dia Stan é preso por fraude de alto nível. Depois de ser declarado culpado, Stan descobre que está enfrentando uma pena mínima de 3 anos de prisão. Desesperado, ele pede ao advogado que suborne o juiz. O advogado tenta, mas o melhor que conseguem é um adiamento de 6 meses para Stan começar a cumprir a pena. Para disfarçar, organizam um falso evento de caridade, mas o veredito permanece inalterado. Após o julgamento, o advogado de Stan sugere que ele fuja para o Brasil e nunca mais volte. Mas, com seus bens congelados, Stan não tem como sair do país. Ele é obrigado a esperar pelo início de sua pena, consumido pelo medo e pelo arrependimento. Conforme os dias passam, ele fica cada vez mais ansioso, tentando aproveitar ao máximo o tempo que resta. Uma noite, durante um encontro com Mindy, ela sugere que eles tenham um filho, para que ela não se sinta sozinha enquanto ele estiver ausente. Stan rejeita a ideia, preocupado que, se algo acontecer com ele na prisão, o filho possa acabar sendo adotado. A resposta dele cria tensão, e Mindy sai irritada, deixando Stan se sentindo culpado e perdido. Perturbado, Stan pega o carro e vai até um bar. Lá, encontra um homem com tatuagem de prisão e oferece dinheiro para obter conselhos sobre como sobreviver na cadeia. O homem pinta um cenário assustador. Os guardas não se importam muito com conflitos entre presos, desde que ninguém tente fugir. Ele avisa que alguém como Stan será alvo fácil. Horrorizado, Stan percebe que seus medos podem ser verdadeiros. O homem sugere que Stan se junte a um dos grupos da prisão, como racistas ou gangues étnicas. Mas Stan não se encaixa em nenhum desses perfis. Por fim, o homem dá um conselho assustador. Stan deveria intimidar os outros, talvez até com um ato extremo. Na manhã seguinte, Stan acorda com ressaca e percebe que a conversa do bar realmente aconteceu. Mindy tenta animá-lo, dizendo que ele sempre encontra uma maneira de superar os desafios. Motivado, Stan decide que nos próximos 6 meses vai se transformar em um macho alfa. Ele começa uma rotina intensa, treina diariamente e até faz uma tatuagem em um local estratégico para parecer menos vulnerável. Stan também entra em uma aula de karatê, mas logo perde a paciência com as lições básicas e desafia o instrutor. Após causar confusão, ele é expulso do dojo. No fundo do poço, Stan conhece um velho excêntrico conhecido como o Mestre. Impressionado pela força do homem, Stan o convida para morar com ele e Mindy, com a intenção de aprender defesa pessoal. Apesar do incômodo de Mindy, o velho se muda e começa um treinamento fora do comum. No primeiro dia, o mestre acorda Stan derramando sangue de fígado animal em seu rosto. Ele também insiste que Mindy prepare smoothies estranhos com ingredientes como pâncreas de boi e língua de cavalo para o café da manhã de Stan. O treinamento só piora. Stan é atingido com varas em chamas, suspenso pelo corpo e forçado a comer escorpiões e cobras. Mindy, cada vez mais frustrada, dá um ultimato a Stan. Ou o mestre vai embora, ou ela vai. Para tentar fazê-la entender seu medo, Stan encena um assalto falso. Quando Mindy percebe que tudo foi armado, fica furiosa, arruma suas coisas e vai embora. Com a saída de Mindy, o mestre se anima, acreditando que Stan pode se dedicar totalmente ao treinamento. Nos meses seguintes, Stan passa por sessões rigorosas e surpreende o mestre ao mostrar progresso. Como teste final, ele volta ao dojo de karatê de onde foi expulso e derrota facilmente o instrutor. Pronto para enfrentar a prisão, Stan se sente confiante. No dia de sua sentença, o mestre e o advogado o levam ao tribunal. Mindy, embora distante, o observa de longe do carro. Após a sentença, Stan é transportado para a prisão. No ônibus, outro preso tenta se aproveitar de Stan, mas ele reage com força, mostrando que agora sabe se defender. Na chegada, o diretor da prisão, Warden Gask, os recebe de forma educada, mas firme. Ele avisa que os presos podem fazer o que quiserem uns com os outros, desde que não causem problemas para os guardas. Durante os procedimentos de entrada, os guardas ficam horrorizados ao ver as modificações que Stan fez em seu corpo. Ele é então colocado em sua cela, onde conhece seu colega de cela, Larry. Stan rapidamente assume a posição de liderança, ordenando que Larry pegue a cama de baixo. Larry explica a Stan como funcionam os grupos dentro da prisão. Gangues negras, mexicanos, racistas e até um grupo de cientistas que intimidam os outros falando de temas intelectuais. Ele também menciona o preso mais temido do bloco, Big Raymond. Determinando-se a fazer uma declaração, Stan enfrenta Big Raymond na frente de todos e o derrota usando as técnicas que aprendeu. Isso chama a atenção de Patterson.
líder do grupo de racistas, que convida Stan a se juntar a eles. Stan surpreende a todos ao recusar e ainda derrotar Patterson. Logo, Stan é abordado por um grupo de presos negros, irritados pelo confronto com Big Raymond. Tentando aliviar o clima, Stan brinca que também é negro. O grupo não acha graça e uma nova briga começa. Stan derrota todos enquanto os guardas assistem de longe, divertidos. A reputação de Stan cresce e ele passa a ser chamado de Big Stan. Um jovem preso, Robbie, agradece a Stan por salvá-lo de Big Raymond, mas Stan insiste que estava apenas se defendendo. O diretor Gask chama Stan ao escritório e revela que o colocou naquela prisão de propósito. O plano do diretor é tomar o terreno da prisão para construir um condomínio de luxo e precisa da ajuda de Stan como corretor de imóveis. Em troca, Gask promete libertá-lo após apenas 1 ano. Intrigado, Stan concorda em ajudar o diretor Gask, mas o diretor se recusa a compartilhar como exatamente planeja esvaziar a prisão de detentos. Enquanto isso, os grupos de presos decidem se unir contra Stan para lhe dar uma lição. Um dia, enquanto ele toma banho, Patterson o ataca com uma faca improvisada feita de uma escova de dentes derretida e uma lâmina de barbear. Stan, sempre preparado, puxa seus nunchakus feitos de barras de sabão e um cadarço. Usando suas habilidades de luta, ele rapidamente derrota Patterson, que acaba ferido e é enviado para o hospital. Sentindo falta de sua esposa, Stan liga para o advogado para perguntar se Mindy enviou os papéis do divórcio. Para seu alívio, ela não enviou. Com um renovado senso de esperança, Stan começa a trabalhar no projeto do diretor. Durante esse tempo, ele é apresentado a Dang, um ex-membro da máfia vietnamita que se tornou político e é parceiro de Gask em um esquema para sabotar a prisão. Enquanto trabalha, Stan ouve uma conversa entre Gask e Dang sobre o plano deles. Eles pretendem provocar violência entre os presos, forçando os guardas a atirarem vários detentos. Isso daria ao conselho da prisão um motivo para fechar o local, permitindo que Gask tomasse a propriedade para seu projeto pessoal. Chocado com a gravidade do plano, Stan sente-se responsável por proteger os presos, mesmo que muitos o desprezem. Determinado, ele organiza uma reunião com os detentos para estabelecer novas regras e limites. Primeiro, ele proíbe videogames e filmes violentos, dizendo que eles são influências negativas. Depois, declara que qualquer tipo de agressão sexual está estritamente proibida e que quem quebrar essa regra terá que lidar diretamente com ele. Os presos inicialmente resistem, mas Stan os encoraja a buscar relacionamentos consensuais. Embora a ideia pareça estranha, eles acabam aceitando. Durante o almoço, Robbie e alguns outros agradecem Stan por implementar a regra contra agressões. Stan minimiza o agradecimento, dizendo que é apenas uma questão de manter a ordem. Mas Robbie percebe que Stan realmente se importa com o bem-estar deles. Até mesmo Big Raymond, antes temido como o pior predador do bloco, entra em um relacionamento consensual com seu novo namorado. Com a orientação de Stan, o casal logo se torna parte do crescente círculo de aliados dele. Pouco depois, Stan recebe uma carta de Mindy respondendo ao pedido de desculpas dele. Ela expressa sua vontade de visitá-lo, dando a Stan esperança de reconciliação. Nos dias seguintes, a prisão começa a mudar. Conflitos são resolvidos pacificamente, e os presos frequentemente buscam conselhos de Stan. Aos poucos, a atmosfera do lugar se transforma em algo inesperadamente harmonioso. Um dia, Mindy visita Stan na prisão e eles compartilham um momento emocionante juntos. Mas o tempo deles é interrompido quando Gask invade a cela de Stan, furioso com a influência dele sobre os presos. Gask acusa Stan de sabotar seu plano de desestabilizar a prisão e faz uma ameaça assustadora, avisando que Dang o matará se ele não seguir as ordens. No dia seguinte, Stan consulta seu advogado, que o aconselha a cooperar com Gask, explicando que o diretor tem muito poder. Sentindo-se derrotado, Stan anuncia aos presos que seus problemas não são mais da conta dele e diz para voltarem às suas velhas maneiras. A harmonia que ele construiu se desfaz rapidamente e as brigas começam novamente, desfazendo todo o progresso. Robbie tenta convencer Stan a reconsiderar, mas é recebido com frieza. Stan até joga o prato de Robbie longe e o manda sair. Até Larry, colega de cela de Stan, fica visivelmente decepcionado. Quando Larry tenta se afastar, Stan o puxa de volta e o avisa para ficar longe da cerca de metal ao meio-dia. Suspeitando que Stan está sob pressão, Larry informa os outros presos, e eles começam a planejar uma resposta. Enquanto isso, Gask organiza uma reunião entre Stan e o Conselho de Condicional para discutir uma possível libertação antecipada. Enquanto Stan está ocupado com o Conselho, Gask lidera uma visita guiada dos governadores da prisão, planejando executar seu esquema violento ao meio-dia. Durante a reunião com o Conselho, Stan age propositalmente como uma pessoa horrível para ser dispensado rapidamente.
Isso lhe dá tempo para correr e avisar os presos para ficarem longe da cerca. No entanto, no caminho, ele é interceptado por Dang, que revela que também foi treinado pelo mestre. Os dois engajam em uma luta intensa. Dang inicialmente domina Stan com suas habilidades superiores, mas Stan se esforça, usando tudo o que aprendeu no treinamento, e consegue derrotar Dang. Ele então corre para o pátio. Quando chega, os presos já estão reunidos perto da cerca, armados e prontos para o confronto. Os guardas se preparam para atirar, mas, no auge da tensão, os presos surpreendem todos ao começarem uma dança coreografada ao som de uma animada música mexicana. A performance inesperada deixa todos chocados, e Gask fica furioso. Frustrado e fora de controle, ele pega uma arma e dispara para o alto, alarmando ainda mais os governadores. Testemunhando o comportamento desequilibrado de Gask, os governadores decidem agir contra ele. Antes que Gask possa retaliar contra Stan, Mindy aparece para salvá-lo. Ela revela que esteve treinando com o mestre nos últimos 6 meses, dominando suas próprias técnicas de combate. Com suas habilidades, ela protege Stan da fúria de Gask. A história avança 3 anos no futuro. Stan cumpriu sua pena e finalmente está indo para casa. Enquanto se prepara para sair, os presos se reúnem para se despedir. Até Patterson, antes seu rival, mostra respeito ao revelar uma tatuagem do rosto de Stan em sua barriga, um tributo ao homem que mudou a dinâmica da prisão.